Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 5, Jesus Cristo e este crucificado, mensagem do apóstolo. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a centralidade da pregação de Paulo, segundo, expressões-chave na doutrina de Paulo, e o terceiro, os efeitos da mensagem da cruz. O nosso texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, que diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. A palavra escândalo, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é fato ou acontecimento que contraria e ofende sentimentos, crenças, convenções morais, sociais ou religiosas que foram estabelecidas. Também significa indignação, revolta, perplexidade e ofensa quando há contrariedade naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós sentimos. E a palavra loucura, ela significa sentimento ou sensação que foge ao controle da razão. A nossa verdade prática diz assim: o Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. O objetivo geral da nossa lição é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. O ponto central diz que Jesus Cristo crucificado é o centro da mensagem cristã. Se não é, deveria ser, tem que ser, precisa ser, precisamos mudar para que realmente seja. O primeiro tópico, a centralidade da pregação de Paulo, o centro, o cerne, o meio, o miolo, o conteúdo principal da pregação de Paulo. Primeiro subtópico, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Gálatas capítulo 1, versículo 12 vai dizer assim: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, não recebi de nenhum homem, não corri atrás de nenhum homem, como já vimos em lições anteriores, quando ele teve aquela visão de Cristo. Ele não foi atrás de Jerusalém, na escola dos apóstolos, para poder aprender. Não, ele tinha ido para o deserto. Então ele recebeu diretamente do Senhor. 1 Coríntios 1 e 24 diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, se nós olharmos aqui, judeus, eles esperam o poder de Deus, e os gregos, eles esperam sabedoria de Deus. E Cristo é tudo isso para todos. Cristo é poder de Deus e Cristo é sabedoria de Deus. Aqui na frente nós vamos falar logo mais para frente, tá? Efésios 2:14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, e derrubando seria o versículo 15 para continuar, mas nós não anotamos ele aqui. Então, porque Ele é a nossa paz. De quem que ele está falando? Está falando do próprio Jesus Cristo, o qual de ambos os povos. Quais povos ele está falando? Desses 2 povos aqui, ó, dos judeus e dos gregos. Então, de ambos os povos, ele fez um, ele gerou um terceiro povo. Que povo é esse? A igreja. Então, o judeu, quando ele se converte, ele se torna igreja. O grego, quando ele se converte, grego ou gentil, quando ele se converte, ele se torna igreja. Então, desses 2 povos, ele fez um terceiro povo. Para ir para o céu, o que é necessário? É necessário ser judeu? É necessário ser grego, ser gentil? Não, negativo. É necessário aceitar Cristo, é ouvir a mensagem da cruz. E o que significa? O que é a mensagem da cruz? A cruz, primeiramente, ela é um instrumento de tortura, um instrumento de suplício, um instrumento de morte. Então, nós temos que pregar a cruz, nós temos que falar da morte de Jesus Cristo. No texto da Santa Ceia fala que nós temos que relembrar da sua morte até que venha. Então, essa morte, essa cruz, ela tem que ser pregada, porque sem a cruz não teve ressurreição, não tem salvação. Então, a cruz é necessária. Então, instrumento de tortura foi pelo qual Jesus morreu, e disse que na época era das piores mortes que existia, era a crucificação. E o que significa a cruz? A cruz é símbolo do cristianismo. Então, quando você vê uma cruz, normalmente representa os cristãos. Ela significa lembrança do sacrifício de Jesus pela humanidade.
quando nós vamos nos lembrar que Ele se sacrificou por nós, sacrificou por mim, se sacrificou por você, porque eu sou pecador, você é pecador, Ele não devia nada, Ele pagou a nossa conta, a conta que era nossa Ele pagou, nós merecíamos morrer, mas Ele morreu em nosso lugar. Então nós temos que lembrar do sacrifício dele em favor de toda a humanidade, em favor de todos nós, de mim e de você. E também a cruz, ela é a vitória do Filho de Deus sobre a morte. A cruz fala da morte, mas também fala da ressurreição, porque se não houvesse morte, como é que ele iria ressuscitar? Então nós temos que lembrar da morte, para depois na sequência falar da sua ressurreição, da sua vitória sobre a morte, porque ele foi vencedor. Então voltando aqui, de dois povos ele criou um, que é a igreja. Quem que vai para o céu? É judeu? É grego? É gentil? Não, quem vai para o céu é a igreja, são os fiéis, são aqueles que receberam a mensagem da cruz, aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas, que reconhecem que essa cruz é verdadeira, que Ele pagou a nossa conta, a nossa dívida. Essas são as pessoas que irão habitar com Ele, que irão morar no céu. O segundo subtópico diz: a palavra da cruz é a loucura da pregação. Essa é a palavra da cruz. A loucura não é a forma de pregar, o jeito de falar, não, a loucura é o conteúdo da mensagem, é aquilo que se fala, isso é que é a loucura. 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então, para aqueles que perecem, ela é loucura. Para aqueles que caminham para o inferno, ela é loucura. Mas para nós, para aqueles que são salvos, é o poder de Deus. Para aqueles que caminham para o céu, ela é o poder de Deus. A cruz, ela é a mensagem da cruz, a palavra da cruz é poder de Deus para as nossas vidas. E é claro que para os que perecem, para aqueles que caminham para o inferno, ela é completamente loucura, é um devaneio. Terceiro subtópico, para os judeus e gregos. Então, o primeiro grupo de judeus, ele queria glória, poder, força, e o outro grupo eram os gregos, que queriam eloquência, ciências, explicações filosóficas. Então, nós colocamos aqui poder e colocamos aqui sabedoria. Tá? Então, são dois grupos. Ou seja, a mensagem da cruz, para quem está falando de poder, pensa bem, os judeus esperavam um rei poderoso, alguém que viesse libertar Israel. Aí vem uma pessoa e morre na cruz. Puxa vida, olha o que diz em Deuteronômio 21:23, e Paulo repete aqui em Gálatas 3:13: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então peraí, os judeus estavam esperando uma pessoa poderosa, um rei poderoso que fosse libertar Israel. Aí vem uma pessoa e morre na cruz, e se a Bíblia está dizendo assim, maldito, ou seja, ele se fez maldito por causa de nós. Então ele se tornou maldito, porque a cruz é bendita. Maldito é aquele que for pendurado na cruz. Então Jesus se fez maldição por mim e por você. Ele pagou o preço que era para nós pagarmos. Então para os judeus que esperavam o poder de Deus, é um devaneio, é loucura. Agora, para os gregos que esperavam sabedoria, fala para mim, que sabedoria que tem a pessoa morrer numa cruz? Que conhecimento que tem, que ciência que tem morrer numa cruz? Então, para os gregos e para os judeus, é tudo loucura. A palavra da cruz é loucura, é fora da realidade, é fora da naturalidade, é fora dos parâmetros, é fora do normal. Então, por isso que eles não acreditavam. Segundo aos Coríntios 11:3 também diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos, guarda essa palavra aí, os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, corrompido vem de corrupção. Corrupção, segundo o dicionário, diz assim, modificação, deterioração, decomposição e também adulteração das características originais de algo. Adulterou alguma coisa, já está corrompido, já é corrupção. E sentidos, nós como seres humanos temos 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Está anotadinho aqui, 5 sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Agora, se de alguma forma nossos sentidos, o que ele está dizendo aqui, sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Se há corrupção em algum dos nossos sentidos, nós vamos nos apartar da simplicidade que é em Cristo. Então, presta atenção aqui, a visão.
O que nós temos que fazer? Hebreus 12:2 diz que nós temos que olhar para Cristo, olhando para Cristo. Então, se nós desviarmos o nosso olhar para a direita ou para a esquerda, se nós modificarmos, adulterarmos, olharmos para outra coisa que não Cristo, o que vai acontecer? O nosso sentido vai estar corrompido, a nossa visão vai estar corrompida. Nós vamos nos apartar da simplicidade que há em Cristo. Audição, ouvir a palavra, Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela palavra. Então, quando nós ouvimos alguma coisa que não é a palavra, quando nós damos atenção, não é ouvir, não é escutar, é dar ouvido, é colocar em prática aquilo que não é a palavra, porque nós estamos falando da palavra. Então, se o nosso sentido de ouvir a palavra e colocar em prática, nós vamos estar juntinho com Cristo. Agora, quando há corrupção, quando o nosso sentido de audição ele é corrompido, nós damos ouvidos a outras coisas que não é palavra. Nós podemos dar ouvidos a fofocas, a mentiras, a coisas que não agradam a Deus. Aí o nosso sentido está corrompido. Qual que é a tendência? Nos apartar do amor de Cristo. Também, o paladar fala do leite racional. 1 de Pedro 2:2 vai falar que nós temos que desejar o leite racional, a palavra de Deus como leite racional, alimento para o nosso organismo. Quando nós desejamos outra coisa que não a palavra de Deus para nos alimentar espiritualmente, nosso sentido também está corrompido. A tendência é nos apartarmos da simplicidade que há em Cristo Jesus. O olfato, a Bíblia diz que em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, que nós somos o bom perfume de Cristo. Se nós somos o bom perfume de Cristo, Ele sente o cheiro de nós como seu servo, Ele nos conhece pelo cheiro. Veja bem, então quando há algum devaneio, alguma coisa, alguma diferença nesse cheiro, quando nós colocamos outra coisa, colocamos um manto que não é nosso, alguma coisa que não nos pertence, Ele sente um outro cheiro, Ele sente cheiro de pecado quando nós erramos, quando nós falhamos, e isso não deve acontecer na nossa vida, porque há corrupção nesse odor, e quando há corrupção nesse sentido também, o que acontece, qualquer tendência natural, nos apartar, nos separarmos da simplicidade que há em Cristo Jesus. E o quinto sentido, que é o tato, vai falar em Efésios 4:28, vai dizer assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para que possa se sustentar e ajudar outras pessoas ainda. Então, quando pelo tato, ao invés de trabalharmos, nós começamos a furtar, nós começamos a roubar, começamos a fazer coisas que não agradam a Deus, esse nosso sentido também está corrompido. E quando o nosso sentido está corrompido, a tendência é nos apartarmos da simplicidade que há em Cristo. O resumo desse tópico diz assim: Jesus Cristo, o crucificado, é o centro da mensagem de Paulo e tem que ser o centro da nossa mensagem também, é necessário que seja. Segundo tópico, expressões-chave na doutrina de Paulo. Primeiro subtópico, Evangelho de Cristo. A primeira vez que o Evangelho foi pregado, foi anunciado para Abraão, e ele era Abrão ainda. Mas a essência do Evangelho do Antigo Testamento e do Novo é o mesmo, tá? Aqui Deus foi o primeiro evangelista, a primeira pessoa a pregar o Evangelho. Qual que é a essência? Abnegação, é sofrer pelo outro, é negar a si mesmo, é reconhecer que o outro é importante. E o que Deus diz para Abraão? Abraão, sai da tua terra. O que essa mensagem quer dizer? Ela quer dizer: deixe seus interesses de lado, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, se entregue nas minhas mãos, que eu vou te guiar, eu vou te conduzir. É isso que Deus queria dizer: sai da tua terra, eu vou te mostrar o caminho, confia em mim, que eu vou te mostrar, eu vou te dar o fim que você merece se você confiar em mim. Romanos 1:16 e 17 diz assim: porque não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, por que primeiro? Porque Jesus veio primeiramente para quem? Primeiramente para o seu povo, primeiramente para o judeu, depois ele veio para o grego. É o que Paulo está dizendo aqui. Porque nele se descobre toda a justiça, olha a palavra justiça aqui, de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. O Evangelho de Cristo, ele nos torna justo, ele nos justifica quando nós o recebemos e colocamos em prática. Marcos 16:15 diz: e disse-lhes: ide por todo mundo, Jesus dizendo, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Você vê esse artigo aqui? O Evangelho não é um Evangelho,
é o evangelho. Porque se eu falasse assim, se Jesus falasse assim, vão e preguem um evangelho. Qual evangelho? Vou pregar esse, prega aquele, outra prega um, prega o outro. Não, Jesus falou assim, porque só tem um. Então é o evangelho. Pregai o evangelho a toda criatura. E a palavra evangelho significa boa nova de salvação. E a boa nova de salvação? A salvação só vem de onde? Só vem através da cruz, só vem através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então esse é o evangelho, essa é a mensagem central. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 2, 8 e 9. Mas, mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Versículo 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, de nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Então Paulo aqui, ele está dizendo que ele trabalhou com as próprias mãos, ele trabalhou, ele não precisou furtar, ele não precisou pedir nada, ele poderia, como servo de Deus, exigir a parte dele, mas ele não quis, ele preferiu trabalhar, ele preferiu dar o exemplo para que as outras pessoas pudessem seguir. Então, segundo aos Coríntios 11:7, diz assim, porque pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Irmãos, tem gente que gosta de ser explorado, ou seja, se é alguma coisa de graça, ela já não dá valor. Agora, se o camarada cobra X valor para poder pregar, o outro cobra X valor para poder cantar, não, isso aí é coisa boa, é coisa do céu, é coisa de Deus. Tem gente que gosta de ser explorado, mas não é assim que funciona. É certo você dar uma oferta para a pessoa, você contribuir, você cooperar com as despesas, com os gastos da pessoa, a pessoa depende disso para sobreviver, você ajudar, é certíssimo você fazer isso aí, mas você começar a cobrar por um dom de Deus, por alguma coisa que você recebeu de graça de Deus, isso não está correto. Romanos 11, versículo 15 e 16. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a da vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. As primícias são os primeiros frutos de uma colheita. Então, ele pega as primícias e faz uma massa. Pega os primeiros frutos e faz uma massa. Então, se as primícias oferecidas a Deus são santas, toda a massa que ela fez também é santa. Agora, se a raiz é santa, também os ramos são. Olha só que interessante aqui. Então, ele está falando de raiz e está falando de ramo. João 15:5 vai dizer assim: eu sou a videira, palavras de Jesus. Jesus é a videira, então ele é a raiz e vós sois as varas, ou seja, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que está dizendo aqui? Jesus é a videira e nós somos os ramos, nós somos as varas. Nós só podemos frutificar se nós estivermos nele, se nós estivermos com ele, se nós aceitarmos a ele. Senão, nós não poderemos fazer absolutamente nada. Segundo subtópico, Cristo crucificado. Esse Cristo crucificado é aquele que nós devemos nos conectar. Esse é o Cristo da cruz, é esse que nós temos que estar conectado, esse que nós temos que ter o mesmo sentimento, esse é aquele sentimento de nos preocupar com os outros. Aqui em Filipenses 2, de 5 a 11 vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, que é a pior das mortes, pelo menos naquela época. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo joelho vai se dobrar perante a majestade do Senhor Jesus. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Gálatas 3:1 também diz: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado
crucificado entre vós. Então eles tinham evidência de que Jesus foi crucificado, mas o povo já estava começando a se desviar, o povo estava começando a se afastar. Então por isso que Paulo chama eles de insensato, de louco. Quem que foi que fez isso com vocês? Vocês têm evidência, vocês têm a certeza, têm a convicção de que Cristo foi crucificado, de que Ele foi ressuscitado. Quem que está fazendo vocês se desviar desse caminho? Ou seja, mesmo eles sabendo da verdade da cruz, eles começaram a se afastar. Cuidado nos dias atuais também da mesma forma. Nós temos o conhecimento da palavra, nós ouvimos a verdade, nós reconhecemos, nós aceitamos a Ele e às vezes nós começamos a nos afastar dele. Voltemos para o tema principal, a cruz de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a vida de Cristo vivendo através de nós. 1 Coríntios 2, 6 e 7. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. 1 Coríntios 2, 2. Porque nada me propus saber, Paulo falando, entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então nós vimos aqueles versículos anteriores, agora esse, porque Paulo diz que a sabedoria deste mundo, ela vai acabar. Ou seja, realmente ela acaba, mas a sabedoria de Deus, ela dura para sempre, ela não tem fim. O terceiro subtópico, Cristo ressurreto. A ressurreição só aconteceu porque houve cruz, porque houve morte. A ressurreição, ela é a garantia da nossa salvação. 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Porque primeiramente eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Então Cristo morreu pelos nossos pecados, pelo meu e pelo seu pecado, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É o que ficou escrito, é o que ficou registrado. Então, segundo o que está escrito, é o que nós sabemos, é o que nós entendemos e é o que nós pregamos. 1 Coríntios 15, 14. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. É sem sentido. Se não acreditarmos na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, a nossa fé não vale nada. A nossa fé não serve para nada. Se não acreditarmos na cruz de Cristo, se não acreditarmos na morte dele, nossa fé não serve para nada. Nós vamos acreditar em quê? Nós vamos ir morar onde, se ele não ressuscitou, se ele não existiu. Então o motivo da nossa fé é ele, o motivo da nossa fé é a cruz, é a morte e é a ressurreição. Resumo desse tópico: Evangelho de Cristo, Cristo ressuscitado e Cristo ressurreto são expressões-chave na doutrina de Paulo. O terceiro tópico, os efeitos da mensagem da cruz. A palavra efeito aqui, eu dei uma ênfase, por quê? Porque toda ação gera uma reação. Então a palavra pregada, ela é a mesma coisa de uma semente sendo plantada. Uma ação vai gerar uma reação. Eu estou agindo, plantando a semente, e a semente ela vai crescer, ela vai frutificar, ela vai desenvolver. Então uma vida, primeiro subtópico, no poder de Deus, uma vida no poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então, para aqueles que perecem, ela é loucura, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então, para aqueles que caminham para o céu, ela é poder de Deus. Para aqueles que caminham para o inferno, ela é loucura. Marcos 16, do 15 ao 18. E disse-lhes, Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, coloquei até aqui na frente: céu e inferno. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Deus tem poder para salvar, Deus tem poder para condenar, mas na verdade nós caminhamos com nossos próprios pés, com nossas próprias pernas para o inferno quando nós não estamos no caminho do Senhor. A culpa é nossa. Se alguém vai para o inferno é porque Deus me mandou para o inferno. Não, negativo. Nós caminhamos por conta própria para o inferno. E estes sinais, presta atenção, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, Jesus Cristo falando, no nome dele, em nome de Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se, olha, é uma condicional, não vai sair tomando veneno não, tá? É uma condicional. Se acontecer, se for sem querer, aconteceu de tomar veneno, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Se você sair tomando veneno, você vai estar tentando a Deus. Agora, se porventura você acabou tomando sem saber, não tem problema, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os
curarão. Prestou atenção que eu dei ênfase aqui nos sinais do versículo 17? Porque não está falando dos dons espirituais de 1 Coríntios 12, está falando de sinais do poder de Deus na nossa vida, para todo cristão, para todo aquele que prega a mensagem da cruz, para todo aquele que aceitou a mensagem da cruz, da morte e ressurreição de Cristo. Esses sinais é para a minha vida e é para a sua vida também. Segundo subtópico, uma vida de humildade. O que é essa humildade aqui? Jesus Cristo pode dizer assim: eu carrego a cruz, mas ela não é minha. Isso é humildade, ela é do outro, a cruz é do outro, mas é eu que carrego. Quer mais humildade do que isso? Então vamos lá, Gálatas 6 e 2: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso aqui, Paulo está dando um conselho do que nós devemos fazer: levar as cargas uns dos outros, ajudar os outros a carregar cada um a sua cruz. Nós temos que ajudar, cada um tem que carregar a sua cruz, mas nós podemos ajudar os demais, os mais fracos. 1 Coríntios 1:20: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? A sabedoria de Deus excede todo o entendimento humano. Então o homem acha que é sábio, mas Deus ele fez a sabedoria desse mundo ficar louca. Mateus 2:11: e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros ofertavam-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Então aqui, aqueles magos que apareceram para adorar o Senhor, 2 anos após, quando ele já estava na sua casa, eles ofereceram esses 3 presentes. E esses 3 presentes não é em vão, não é à toa. O ouro é presente para rei, e o incenso é para um sacerdote, representando a sua espiritualidade. A mirra é presente para um profeta. Simbolicamente, como a mirra era utilizada para embalsamar corpos mortos, ela também representa a imortalidade. Então, olha os presentes que Jesus recebeu: ouro, incenso e mirra. Profeta, sacerdote e rei, que foram os seus 3 ministérios. Isaías 6,5 diz assim: então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então esses versículos demonstram a grandeza de Deus, ou a grandeza do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus 11, 29 e 30. Tomai, agora vamos ver o contrário, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então estávamos falando da grandeza de Jesus, agora aqui ele está falando da sua humildade. Jesus, ele é o único que pode dizer que é humilde sem deixar de ser. Se eu falar assim: irmão, eu sou muito humilde, eu já deixei de ser. Então Jesus é o único que tem o poder para isso. E ele conclui aqui dizendo assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o terceiro subtópico: uma vida na dependência do Espírito. Agora vamos lá, o que a cruz tem a ver com a dependência do Espírito? O que a cruz tem a ver com a dependência do Espírito? Ou seja, a cruz ela desfaz toda a hierarquia humana. Não anotei aqui. A cruz ela desfaz toda a hierarquia humana. A cruz celebra a governança e soberania divina. Então, ou seja, existe um Deus que governa acima deste mundo, acima de todas as coisas, existe um Deus. Então 1 Coríntios 2,4 diz assim: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito, de Espírito e de poder. Ou seja, não dependi de mim mesmo, do meu conhecimento, do meu aprendizado, das minhas próprias forças, mas eu dependi 100% do Espírito Santo de Deus. Resumo desse tópico: os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus, de humildade e dependência no Espírito Santo. Eu vou ler a conclusão aqui também. A mensagem da igreja é a cruz de Cristo. Se não é, meu irmão, tem que ser. Muda essa conversa, tem que ser a cruz de Cristo. Essa cruz ela dá conta do Cristo crucificado e do Cristo ressurreto, ou seja, ele morreu e ressuscitou. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas poder para nós. Ela salva, cura, liberta o pecador, ao mesmo tempo que nos revela uma vida do poder de Deus, humildade e dependência do Espírito. Então, a mensagem gloriosa da cruz, ela transforma o homem inteiro, é por dentro e é por fora, por completo, é interior e é exterior. Agora, ela precisa só transformar o interior, por quê? Porque o exterior é reflexo do exterior. Olha aqui, só para concluir, tá? Mateus 12:34, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Agora a ênfase: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, só colocamos para fora aquilo que está dentro de nós. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério, sua saúde, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir.